pré-campanha eleitoral no Brasil vai elevando todas as suas tensões. O presidente Bolsonaro, que é candidato à reeleição, troca o ministro das Minas e Energia e anuncia a privatização da Petrobras como um trunfo eleitoral para atrair o apoio do grande capital internacional. Ao mesmo tempo, faz ameaças ao Estado de Direito e ao próprio processo eleitoral. Do outro lado, Lula, que se casou hoje, aposta na democracia e na mobilização popular para reconstruir o país. Promete defender a Petrobras estatal e a soberania nacional. É um embate eletrizante, de luzes de esperanças contra ameaças sombrias. Só o povo organizado pode decidir o rumo a seguir e defender a própria democracia, que está em risco. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação esse nosso encontro, uma missão importante para tentar decifrar todos os mistérios, as interrogações desse gigante do Sul, que é o Brasil, que tem uma importância bastante expressiva, inclusive para a integração latino-americana, que é uma das causas nobres da própria Telesur. Hoje, para nos falar sobre o momento mais caliente do Brasil, onde se lança a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva a presidente, e há um comportamento um pouco desconcertado de uma parte da mídia local, diferenciando, destoando até da mídia internacional, que o trata de uma maneira muito mais objetiva. Nós temos aqui um especialista no tema de mídia, que é o jornalista Mário Vitor Santos. Um grande prazer tê-lo aqui. Mário Vitor é um jornalista destacado no Brasil, já foi ombudsman do jornal Folha de São Paulo, foi também passou por todas as redações mais importantes da imprensa brasileira, né? E hoje ele ancora um programa muito importante, que é Forças do Brasil, além de ser conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Mário Vitor. Beto Almeida, o prazer é todo meu. Satisfação falar com você e com os espectadores dessa importante rede venezuelana, a Telesur. Como é que você encara essa dicotomia? Assim? A imprensa brasileira não está sabendo encontrar o tom para tratar a candidatura do Lula. Parece que tem aí uma birra, uma suspeita crônica pelo passado, pela forma como tratou o Lula, enquanto a imprensa internacional, a revista Times, Financial Times e outras, vem tratando com muito mais objetividade, mostrando a importância de um estadista como Lula voltar à cena política e candidato à presidência. Como é que você vê isso? Muito bem diagnosticado por você essa espécie de disjunção, uma dicotomia entre a imprensa, a mídia brasileira e, diante do lançamento da candidatura, da sexta candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, e aquele enfoque que vem sendo dado pela imprensa internacional. Antes de qualquer coisa, é desconcertante para a mídia brasileira ter que encarar esse fato de que Luiz Inácio Lula da Silva, depois de ser perseguido judicialmente, encarcerado, aprisionado por 580 dias em Curitiba, tenha sido inocentado num caso escandaloso de lawfare, de descoberta de uma conspiração política para retirá-lo da vida pública brasileira. Então, e volte e retorne, tendo sido presidente da República por 2 vezes, e retorne à liderança, à testa das pesquisas,
de intenções de voto e volte na liderança dessas pesquisas. Ou seja, uma espécie de graça pública do povo, dos eleitores, para esse personagem que viveu seus momentos de glória e seus momentos de desgraça pública, mas que não foi, por alguma vontade pública, algum desejo da população, não foi eliminado. Ao contrário, é uma história absolutamente única, talvez na história das eleições em todo o planeta, em toda a história, de um Eu, ex-presidente encarcerado retornar e retornar na frente das pesquisas. Nós não sabemos quem vai ganhar a eleição, é impossível saber. Só o eleitor sabe, só a apuração em 2 de outubro deste ano ou em 30 de outubro deste ano, quando ocorre o segundo turno. Nós não sabemos. Só sabemos o seguinte: não existe história igual de um ex-presidente que tenha sido encarcerado, condenado, encarcerado, e tenha sido depois reabilitado para disputar na liderança. Pode não ganhar, mas mesmo essa história de disputar de novo já é um evento quase que sobrenatural, da maneira como ele se encadeou e se apresenta para nós. É Não claro é à que toa que a imprensa internacional gosta tanto dessa história, porque ela é única. É que no Brasil, a imprensa brasileira é tão comprometida, a imprensa, vamos dizer assim, de direita, conservadora, os grandes jornais, televisões, redes de televisão como a TV Globo e outras redes, as grandes revistas, todas elas se comprometeram profundamente com essa conspiração, não é? Criação de uma espécie de escândalo político sem evidências conclusivas. é verdade. Então, ela está comprometida, ela está numa situação, numa espécie como a gente diz aqui, saia justa. Ela Eu não. não sei o que eu faço, né? Diante, porque se empenhou tanto na condenação do Lula, de uma maneira pouco jornalística, ela se empenhou na condenação do Lula, que agora ela vê a ressurreição do Lula na boca do povo, trazido novamente pelos braços do povo, e ela não encontrou ainda o seu equilíbrio editorial. Como é que poderia ser? Porque vem aí o momento do horário de rádio e televisão, onde as mensagens de todos os candidatos podem aparecer, e aí a mídia vai ter muita dificuldade de ver esse diálogo direto do Lula com a população. Como é que você espera que ela se comporte? Eu não tenho, Beto, eu não tenho a menor esperança de que a imprensa brasileira, a grande imprensa conservadora, porque há uma outra imprensa vigorosa, que é, vamos dizer assim, a chamada imprensa como é que é? Progressista, democrática, não participa disso. Agora, essa imprensa que se comprometeu, a imprensa tradicional, que se comprometeu até o último fio de cabelo com a perseguição, com os procedimentos não antiéticos do jornalismo, a falta de uma espécie de equidistância, um apartidarismo, uma imparcialidade, uma objetividade no tratamento da notícia, essa imprensa não tem mais destino, ela não fará autocrítica, não faz autocrítica, e ela própria vai reincidir, eu acredito, Beto, lamentavelmente, nas mesmas práticas que já fizeram, que já praticaram desde o primeiro dia do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República do Brasil. A Agora, imprensa... se uma guerra midiática já é muito grave, né, mas nós não estamos, no momento, tratando só de guerra midiática, porque há também ameaças claras da parte de Bolsonaro, até mesmo em não reconhecer o resultado eleitoral. Como é que você avalia esse tipo de situação? Pois é.
não há, com o fracasso da Operação Lava Jato, também fracassaram as alternativas políticas de, digamos assim, chamada terceira via no Brasil. Uhum. O fracasso da Operação Lava Jato, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, levaram a uma espécie de desgaste muito grande das alternativas de centro e de centro-direita no Brasil. Criaram as condições para a ascensão da extrema-direita no Brasil, que substituiu a direita tradicional. A direita tradicional, o centro, eram os aliados preferenciais do consórcio da mídia brasileira. Com a ascensão da extrema-direita, esse consórcio ficou sem candidato, sem referência política. E, hoje em dia, então, cresceu a extrema-direita e a centro-esquerda e a esquerda se reúnem numa ampla frente em torno do presidente Lula, que é o inimigo prioritário desse consórcio, desse grupo de mídia, que age em rebanho, que age em uníssono contra, especialmente as alternativas de esquerda, mas agora também contra o presidente Jair Bolsonaro na extrema-direita. Vamos dizer assim, esse campo político nucleado em torno da mídia tradicional está sem alternativa eleitoral. Já esteve em 2018, com a eleição de Bolsonaro, e agora, em 2022, continua sem alternativa política. A grande mídia brasileira criou as condições para o seu próprio fracasso, para o seu próprio declínio em termos de influência eleitoral e de criação de uma alternativa de poder correspondente àquilo que seja a sua saída preferencial. Eles são vítimas das condições que eles próprios criaram com o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff. É essa a situação. De certa maneira, ela parece espelhar um pouco aquilo que acontece nos Estados Unidos, né? Quando a ascensão da extrema-direita do presidente Trump acabou monopolizando as forças do Partido Republicano, não é? E eliminando vamos dizer, a tradicional linha, vamos dizer, de um pouco mais moderada, né? Menos extremista, que vigorava no Partido Republicano. Para o bem e para o mal, foi isso que está acontecendo agora aqui no Brasil, não é? Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa com Mário Vitor Santos, um experimentado jornalista político brasileiro, especialista em ideologia da notícia, digamos assim, que foi ombudsman da Folha de São Paulo, passou pelas redações mais importantes do Brasil e hoje é também conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa. Voltamos já já com Latitude Brasil. Até. Latitude Brasil hoje está conversando com Mário Vitor Santos, um jornalista brasileiro da mais experimentada estirpe e que passou pelos principais veículos de comunicação, foi ombudsman do jornal Folha de São Paulo e também hoje integra o Conselho da Associação Brasileira de Imprensa, recentemente
eleito, inclusive. Nós temos uma situação, a TV Globo, que é uma das maiores cadeias televisivas do mundo, Mário Vitor, tem feito uma crítica sistemática ao presidente Jair Bolsonaro. Mas, em 2018, diante do vazio de ter o seu próprio candidato, como você analisou muito bem no bloco passado, diante do fracasso de construir uma alternativa neoliberal mais espelhada com aquela linha editorial dos grandes jornais, ela acabou apoiando Jair Bolsonaro. Isso pode voltar a acontecer? Olha, essa é uma pergunta que é de difícil resposta até esse momento. É possível que sim, mas olha, as placas tectônicas da política ainda estão se movimentando. Certo. O antibolsonarismo, nesse momento no Brasil, é uma força mais significativa até do que o antipetismo, o antilulismo, de forma que é possível que é preciso levar em consideração também que essa grande mídia brasileira, essa mídia conservadora, ela se orienta por, por referenciais, muitas vezes, internacionais. Vale levar em consideração que, como eu havia assinalado no bloco anterior, que há um certo paralelismo entre a política brasileira e a polarização existente na política americana. Bolsonaro, ao que parece, não vai à chamada Cúpula das Américas em junho, nos Estados Unidos, a convite do presidente Biden, o que mostra que ele radicaliza seu alinhamento com Trump. Isso vai levar, provavelmente, a uma explicitação ainda maior das restrições que Biden tem feito a Bolsonaro e de um certo aceno indireto de coincidência com teses também defendidas pelo Lula e pelo PT de respeito à confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, que tem sido uma das bandeiras principais do Bolsonaro, atacar o sistema eleitoral brasileiro e a confiabilidade das urnas eletrônicas já aprovadas em centenas de eleições aqui no Brasil, para diversos níveis, e que agora vêm sendo fustigadas, como aconteceu, curiosamente, coincidentemente, no caso das eleições americanas e com vamos dizer, com a força usada pelo ex-presidente Trump nas acusações de existência de fraude. Então, há um paralelismo entre a política americana e a política brasileira, com essa associação entre Biden, entre Bolsonaro e Trump. E os dois questionaram e questionam a fidelidade, a confiabilidade dos sistemas eleitorais. Acusam de que esses sistemas favorecem a fraude. Então, é possível que a imprensa brasileira se alinhe majoritariamente ou parcialmente, de uma forma inédita, a uma oposição a Bolsonaro. Num eventual segundo turno, isso pode ser, por proximidade com Biden, pode ser decisivo. Então, existem essas placas se movendo, essa espécie de referência externa da mídia brasileira, que, aliás, é das elites brasileiras e latino-americanas de maneira geral, essa associação das elites, não é, plutocráticas, aristocráticas, ao grande irmão americano. Não é? Por exemplo, quando a Victoria Nuland, de trágica trajetória, a madrinha do golpe da Praça Maidan, veio ao Brasil há poucos dias, um dos recados dela foi de que Bolsonaro deve deixar as urnas eletrônicas funcionarem, que elas são confiáveis. No entanto, isso pode levar a uma situação tal
porque ao mesmo tempo que a Time projeta o Lula com uma imagem de estadista na capa, que pode representar algum tipo de expectativa do establishment norte-americano em relação a Lula, Lula aproveita a própria revista Time e defende a aliança com os BRICS, o que não é a música exatamente que os Estados Unidos querem ouvir, nem da integração latino-americana. Quer dizer, o Lula está dando aí um drible à la Garrincha, aproveitando que pôde entrar em campo via Time? Sim, a resposta é sim. O Lula é um jogador experimentado, não se deixa levar por vicissitudes do momento, tem convicções firmes, sabe, conhece e progrediu junto com muitos líderes latino-americanos, alguns já falecidos e outros ainda vivos. Conhece a ideologia da região, conhece profundamente, tem confiança também nas suas próprias convicções. Não quer dizer que vai fazer o jogo dos americanos facilmente, não. O Lula mantém o seu espaço, desconversa quando é hora de desconversar e reafirma suas posições, não se vende, não vende suas convicções. É muito difícil obter uma concessão do Lula em questões fundamentais. Mesmo na guerra da Ucrânia, ele continua buscando um espaço de independência no qual ele possa, vamos dizer assim, evoluir com suas convicções. Defende a paz, é contra a guerra, mas também isso não quer dizer uma associação, uma adesão à política americana do Ocidente ou da OTAN em relação àquele conflito. Veja, sempre parece querer descobrir, como você disse, como driblar em pequenos espaços, ampliando a sua, vamos dizer assim, a sua espaço de manobra de maneira a obter aquilo que é melhor para o Brasil, para a região, para a América Latina, para os interesses não alinhados. Ele criticou o Zelensky e tinha dito não na guerra do Iraque ao Bush. Também disse não. Quando o Bush o convocou para apoiar a guerra do Iraque, ele disse não. E agora criticou o Zelensky também. Exatamente. Que não é exatamente aquilo que os americanos querem ouvir. Então, não fala que os americanos querem ouvir. Isso é repetidamente, ele se manifesta desse jeito, não é? E procura trazer a conversa para aquele lugar onde ele se sente mais à vontade, onde a conversa é mais favorável. Porque esse também é o melhor lugar para que, numa eventual necessidade, estando ele vitorioso e reocupando a presidência da República do Brasil, ele possa negociar com melhores condições. Não é? É isso que ele procura estabelecer de maneira, em alguns momentos, magistral, mas muito incômoda para os meios de comunicação e para a opinião mais conservadora. Não é? Vamos agora a uma pergunta mais difícil. O Brasil tem uma história de golpes. Golpe contra Getúlio Vargas em 54, golpe contra João Goulart em 64, golpe contra Dilma Rousseff em 2016. E nos 3 casos, salvo a ira santa do povo em 54, não houve resistência. Mesmo que os golpistas não tivessem popularidade, eles conseguiram êxito. Você acha que há possibilidade agora, já que o bolsonarismo tem uma decisão, embora não tenha apoio amplo para uma ação golpista, ele pode tentar isso? Pode tentar. Acredito até que vá tentar. Com certeza vai ameaçar. Agora, olhando o panorama político brasileiro atualmente, eu não vejo condições de sucesso e de adesão por conta da aproximação das eleições, Beto Almeida. Amigos, nós estamos há 5 meses da eleição. Todos os candidatos já estão na rua, já estão disputando, já suas legendas e candidaturas estão organizadas.
para governadores de todos os estados, para senadores, para deputados federais, enfim, deputados estaduais. Há uma enorme máquina política em atuação. O golpe vai tentar anular tudo isso que está já sendo engendrado. As eleições de governadores serão anuladas também, o Congresso será fechado, mas todos os congressistas estão disputando eleições. O judiciário vai aceitar? Não parece que o judiciário aceitará um golpe. A diplomacia internacional vai aceitar um golpe de um candidato ou em favor de um candidato que está sendo derrotado nas eleições, para que ele, então, seja eternizado, para que ele continue. Enfim, tudo isso me parece um pouco inviável. Mas o povão vai para a rua para defender a democracia? Sobre isso eu não tenho a mesma certeza. Eu não tenho essa certeza. Pelos índices que nós temos visto nos últimos meses, um ano e pouco, não parece que a mobilização popular esteja em ascensão. Parece que o país, de certa maneira, especialmente a esquerda, navega, evolui sobre uma esperança, a esperança de Luiz Inácio Lula da Silva vencer as eleições de outubro. É uma maioria do país, mas uma maioria, por enquanto, silenciosa. Muito bem. Mário Vitor Santos, muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil. Entre esperanças e o perigo que nós estamos vivendo, nós vamos terminando aqui o Latitude Brasil, agradecendo muito a sua presença e deixando as portas abertas para a sua volta. Muito obrigado. Muito obrigado a você, boa noite. A vocês que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, muito obrigado pela sua atenção. Voltamos na semana que vem com essa missão de buscar integrar e decifrar os mistérios e os desafios da política no Gigante do Sul, esse Brasil. Aquele abraço, tchau.